Onde foi parar o seu tempo? Essa é uma pergunta que assombra a mente de milhões de pessoas todos os dias. A resposta, meus amigos, não é que ele simplesmente sumiu ou evaporou. É que, na verdade, você o perdeu de vista. Você, o espectador, acorda todos os dias com uma lista interminável de tarefas. Sente-se sobrecarregado antes mesmo de o café esfriar, e a sensação constante é de que as horas escorrem pelos dedos como areia fina. Há uma dor universal em se sentir improdutivo, em ter a impressão de que, não importa o quanto se esforce, o relógio está sempre correndo mais rápido do que você. Essa sensação de estar sempre correndo contra o tempo, de ter um dia que não comporta a quantidade de responsabilidades, é um sintoma. Não é a doença em si. E se eu dissesse que a verdadeira causa por trás dessa exaustão e da eterna falta de tempo não é, de fato, a falta de horas no dia, mas algo muito mais profundo e insidioso? Algo que se infiltrou na sua rotina, na sua mente, e que tem o poder de distorcer a sua percepção da realidade? Estamos falando da falta de clareza. Sim, você ouviu direito. A diferença entre a vida que você tem e a vida que você deseja, muitas vezes, não está na quantidade de tempo disponível, mas na clareza com que você define suas prioridades, seus objetivos e, acima de tudo, o seu propósito. A falta de clareza é o antagonista silencioso que sabota seus esforços, transformando cada dia em uma batalha confusa e desorganizada. Ela se manifesta como procrastinação crônica, decisões adiadas e aquela sensação incômoda de estar sempre apagando incêndios, vivendo em modo reativo, sem um plano mestre. Pense comigo. Quantas vezes você começou o dia com a melhor das intenções, mas se viu desviado por e-mails urgentes, notificações de redes sociais, ou tarefas menores que, de alguma forma, engoliram horas preciosas? Isso não é falta de tempo. É falta de um farol que ilumine o caminho, que diga, este é o seu norte, siga-o com convicção. A era da informação, nosso cenário atual, com sua avalanche de dados, escolhas e distrações, exacerba essa falta de clareza, tornando-a ainda mais difícil de combater. É como tentar navegar em um oceano de informações sem uma bússola. O mito da multitarefa, aquela crença enganosa de que fazer várias coisas ao mesmo tempo nos torna mais eficientes, é outro cúmplice da falta de clareza. Na tentativa de ganhar tempo, o espectador fragmenta sua atenção, pula de uma tarefa para outra sem realmente concluir nenhuma delas com maestria. O resultado? Mais tempo gasto, mais energia desperdiçada e uma sensação persistente de que nada foi feito de verdade. É a ilusão da produtividade. Você está ocupado, mas não está produzindo o que realmente importa. E se a solução para toda essa sobrecarga e a sensação de estar sempre atrasado não for gerenciar o tempo, mas sim a sua mente? E se o segredo para desbloquear o seu potencial máximo estiver em cultivar uma clareza inabalável sobre o que realmente importa para você? Essa é a promessa deste vídeo. Uma jornada para desvendar as raízes da sua falta de tempo e equipá-lo com as ferramentas para reconquistar o controle. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A era da informação, nosso cenário atual, com sua avalanche de dados, escolhas e distrações, exacerba essa falta de clareza, tornando-a ainda mais difícil de combater. É como tentar navegar em um oceano de informações sem uma bússola. O espectador, imerso nesse turbilhão digital, encontra-se constantemente bombardeado por estímulos, e-mails que pipocam, mensagens incessantes de aplicativos, feeds de redes sociais que rolam infinitamente. Cada notificação é um pequeno desvio, uma microinterrupção que, somada às outras, fragmenta a atenção e impede o foco profundo. Essa constante demanda por nossa atenção cria um ambiente onde a clareza se torna uma raridade, um luxo que poucos conseguem manter. O mito da multitarefa, aquela crença enganosa de que fazer várias coisas ao mesmo tempo nos torna mais eficientes, é outro cúmplice da falta de clareza. Na tentativa de ganhar tempo, o espectador fragmenta sua atenção, pula de uma tarefa para outra sem realmente concluir nenhuma delas com maestria. Estudos científicos demonstram que o cérebro humano não é realmente capaz de multitarefa. O que fazemos é alternar rapidamente entre tarefas,
um processo que consome energia cognitiva e reduz a qualidade do trabalho em cada uma delas. Essa alternância constante resulta em mais tempo gasto no total, mais energia desperdiçada e uma sensação persistente de que nada foi feito de verdade. É a ilusão da produtividade. Você está ocupado, sim, mas não está produzindo o que realmente importa. A superficialidade e os erros aumentam, e a sensação de realização diminui. A mente humana, por sua natureza, reage à sobrecarga e à indecisão de maneiras que apenas aprofundam o ciclo da falta de clareza. Diante de um excesso de escolhas ou de uma pilha de tarefas sem prioridade definida, nosso cérebro tende a paralisar. Essa paralisia leva à procrastinação, pois a dificuldade de decidir onde começar ou qual caminho seguir é avassaladora. Em vez de avançar, o espectador fica preso em um limbo de indecisão, consumindo tempo e energia mental preciosos. Essa é uma resposta psicológica natural ao caos. Quando não há um caminho claro, a tendência é permanecer imóvel. Historicamente, a clareza era, muitas vezes, uma questão de sobrevivência. Imagine nossos ancestrais. A clareza sobre qual animal caçar, qual fruta colher ou qual direção seguir para encontrar abrigo não era apenas preferível, era vital. Um erro de julgamento, uma decisão turva, poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Não havia espaço para a ambiguidade da era da informação. As prioridades eram brutais e simples: alimento, segurança, reprodução. Essa urgência forçava uma clareza instintiva que hoje, em nosso mundo complexo e com excesso de opções, se perdeu. Não precisamos mais caçar para sobreviver, mas a necessidade inata de clareza para navegar em nosso ambiente continua sendo uma parte fundamental da nossa psique. A sobrecarga de informações e a crença na multitarefa criaram um cenário onde o espectador se sente constantemente atrasado, não porque o tempo seja escasso, mas porque a direção é obscura. A mente, bombardeada e fragmentada, luta para encontrar um ponto de apoio, uma prioridade inquestionável. Esse ambiente não só esgota a energia mental, como também impede a capacidade de tomar decisões eficazes e de se dedicar a tarefas significativas. A clareza, portanto, não é um luxo, mas uma necessidade fundamental para a produtividade e o bem-estar no século XXI. Sem ela, estamos fadados a girar em círculos, sempre ocupados, mas raramente eficazes. É hora de entender que não estamos sem tempo, mas sem a lente que nos permite ver claramente onde ele deve ser investido. Essa falta de clareza, alimentada pela avalanche de informações e pela ilusão da multitarefa, manifesta-se em uma série de sintomas que corroem a produtividade e a paz mental do espectador. O primeiro e mais evidente é a procrastinação crônica. Aquela dificuldade persistente de iniciar tarefas importantes, mesmo sabendo de sua relevância. Não é preguiça, é indecisão mascarada. Quando não há um caminho claro, uma prioridade definida, o cérebro, em sua sabedoria, adia o início. A mente se sente sobrecarregada pela vastidão do que precisa ser feito, e a ausência de um primeiro passo bem delineado torna qualquer ação um desafio hercúleo. O espectador se vê preso em um ciclo vicioso. Adia a tarefa, a culpa aumenta, a ansiedade cresce, e a tarefa se torna ainda mais intimidadora. Outro sintoma devastador são as decisões adiadas. Quantas vezes você se pegou remoendo uma escolha por dias, semanas, até meses, sem conseguir chegar a uma conclusão? O custo de não tomar rumos definidos é imenso. Cada decisão adiada consome energia mental, ocupa espaço na mente e impede o avanço em outras áreas. Seja uma escolha profissional, financeira ou pessoal, a falta de clareza sobre seus valores e objetivos torna cada encruzilhada um labirinto. O espectador teme o erro, mas o maior erro é a inação. A vida não espera por decisões perfeitas, ela exige direção. E sem clareza, essa direção é uma miragem. A sensação de estar apagando incêndios é um reflexo direto da vida em modo reativo, sem planejamento. Em vez de agir proativamente, o espectador se vê constantemente reagindo a urgências, a demandas externas e a crises inesperadas. O dia é dominado por interrupções e emergências,
deixando pouco ou nenhum espaço para o trabalho significativo e estratégico. É como um bombeiro que passa o dia correndo de um foco de incêndio para outro, sem nunca ter tido tempo de instalar um sistema de prevenção. Essa rotina reativa não só impede o progresso, como também gera um estresse constante, uma sensação de que se está sempre correndo contra o tempo, mas nunca alcançando nada de substancial. A consequência de tudo isso é a exaustão mental e física. O preço de uma mente desorganizada é pago com juros altos. A constante batalha contra a procrastinação, a ruminação sobre decisões e a vida em modo de emergência drenam a energia vital. O espectador se sente esgotado não por ter trabalhado arduamente em algo produtivo, mas por ter gasto sua energia em um esforço caótico e ineficaz. A qualidade do sono diminui, a capacidade de concentração se deteriora e a alegria nas atividades diárias desaparece. É um cansaço que não leva à satisfação do dever cumprido, mas à frustração de um dia mal aproveitado. Por fim, a falta de clareza resulta na perda de oportunidades. Como a indecisão impede o progresso pessoal e profissional, o espectador vê portas se fechando. Projetos importantes não são iniciados, promoções são perdidas, relacionamentos não florescem. A inação, causada pela falta de direção, é uma forma de autossabotagem. O mundo avança, as oportunidades surgem e desaparecem, e aquele que não tem clareza sobre o que quer e como chegar lá, fica para trás. A visão do futuro se torna nebulosa e o potencial inexplorado se transforma em arrependimento. A clareza, portanto, não é apenas sobre fazer mais, mas sobre fazer o que é certo, no momento certo, para alcançar a vida que se deseja. Sem ela, o espectador está à deriva, à mercê das ondas da vida, em vez de navegar com propósito e determinação. É um ciclo que precisa ser quebrado e a chave para isso reside em entender e aplicar o poder transformador da clareza. O poder da clareza, meus amigos, é a bússola que nos permite navegar por esse oceano de incertezas. É a luz que dissipa a névoa da sobrecarga de informações e do mito da multitarefa, guiando o espectador de volta ao controle. Como então podemos reconquistar essa clareza essencial? O primeiro e mais fundamental passo é a definição de propósito. Saber por que você faz o que faz não é um luxo filosófico, mas uma necessidade prática. Quando seu propósito está claro, cada ação, cada decisão pode ser filtrada por essa lente. Isso alinha suas atividades com seus valores mais profundos, dando significado e direção a tudo. Sem um porquê sólido, qualquer tarefa se torna um fardo. Um item a ser riscado de uma lista infinita. Com ele, mesmo os desafios mais árduos ganham um sentido, uma razão para serem superados. Em seguida, a identificação de prioridades torna-se uma ferramenta indispensável. Distinguir o essencial do acessório é a arte da clareza. Em um mundo onde tudo parece urgente, é crucial ter métodos para classificar o que realmente importa. Ferramentas como a matriz de Eisenhower, que separa tarefas em urgente, importante, não urgente, importante, urgente, não importante e não urgente, não importante, podem ser transformadoras. Elas ajudam o espectador a focar a energia onde ela realmente fará a diferença, evitando o desperdício em atividades que apenas criam a ilusão de produtividade. Priorizar não significa fazer menos, mas fazer o que é mais impactante e alinhado ao seu propósito. A visualização e o planejamento são os arquitetos da clareza. Traçar rotas claras para objetivos específicos é como desenhar um mapa antes de iniciar uma jornada. O espectador precisa ver o caminho à frente, passo a passo, para evitar desvios e otimizar o progresso. Isso envolve quebrar grandes objetivos em tarefas menores e gerenciáveis, atribuir prazos realistas e antecipar possíveis obstáculos. Um plano bem visualizado não apenas reduz a ansiedade de iniciar, mas também fornece um senso de controle e direção. Sem um plano, estamos à mercê dos ventos, reagindo em vez de agindo. Com ele, construímos nossa própria trajetória. Para que a clareza floresça, é imperativo eliminar distrações. Criar um ambiente, tanto mental quanto físico, propício à concentração, é a base para a produtividade focada. Isso significa desligar notificações desnecessárias,
organizar o espaço de trabalho e, mais importante, treinar a mente para resistir ao impulso de verificar constantemente o celular ou as redes sociais. A cada distração, a mente do espectador precisa de tempo para se reorientar, perdendo valiosos minutos de foco. A clareza exige um terreno fértil, livre de ervas daninhas que roubam a atenção e a energia. Por fim, a arte de dizer não é a guardiã da sua clareza e da sua energia. Proteger seu tempo e sua energia para o que realmente importa é um ato de autodefesa. Muitas vezes, o espectador se sente compelido a aceitar todos os pedidos, compromissos e tarefas que surgem, por medo de desagradar ou de perder uma oportunidade. No entanto, cada sim a algo que não está alinhado com seu propósito ou prioridades é um não disfarçado para aquilo que realmente importa. Dizer não de forma consciente e gentil é uma habilidade que empodera, liberando espaço para o foco e a dedicação às suas verdadeiras prioridades. É uma declaração de que você valoriza seu tempo, sua energia e, acima de tudo, sua clareza. Ao dominar essas estratégias, o espectador começa a desatar os nós da falta de clareza, transformando o caos em um caminho bem iluminado e purposeful. A próxima etapa é mergulhar em estratégias práticas que ancorarão essa clareza no dia a dia. Compreendendo a importância da clareza e as armadilhas da sua ausência, o espectador está agora pronto para mergulhar em estratégias práticas que ancorarão essa clareza no dia a dia. Não basta apenas entender o conceito, é preciso agir. A primeira e mais poderosa ferramenta para sintonizar esse poder interior reside nas técnicas de autoconhecimento. Diários, meditação e momentos de reflexão não são meros passatempos espirituais, mas instrumentos vitais para entender seus valores mais profundos, suas paixões e suas verdadeiras motivações. Ao registrar pensamentos e sentimentos, o espectador começa a identificar padrões, a compreender o que realmente o impulsiona e o que o drena. A meditação, por sua vez, acalma a mente, permitindo que a clareza surja da quietude, dissipando o ruído da falta de clareza. É nesse espaço de introspecção que se revela o propósito, tornando as prioridades e decisões muito mais intuitivas e alinhadas. Em seguida, a aplicação de métodos de organização de tarefas torna-se fundamental. Ferramentas como o GTD, a técnica Pomodoro e a matriz de Eisenhower, embora já mencionadas, podem ser adaptadas e aprofundadas para servir como pilares da clareza. O GTD, por exemplo, ensina a esvaziar a mente de pendências, capturando tudo em um sistema confiável, liberando espaço mental para o foco. A técnica Pomodoro, com seus ciclos de trabalho focado e pausas, treina a mente para sustentar a atenção e combater o mito da multitarefa, garantindo que o espectador dedique blocos ininterruptos de tempo às tarefas mais importantes. A matriz de Eisenhower, adaptada para a clareza, não é apenas sobre classificar tarefas, mas sobre entender quais delas impulsionam o propósito e quais são meras distrações da ilusão da produtividade. Essas técnicas, quando praticadas consistentemente, transformam o caos em um sistema previsível e gerenciável. Contrariando a crença popular de que mais trabalho significa mais produtividade, a importância do descanso e da recuperação é um pilar insubstituível para a clareza. Recarregar a mente para pensar com nitidez não é um luxo, mas uma necessidade biológica. O espectador, muitas vezes preso na armadilha da sobrecarga e da exaustão, negligencia o sono adequado, as pausas e as atividades de lazer, acreditando que está ganhando tempo. Contudo, uma mente cansada é uma mente confusa, incapaz de tomar decisões claras, de priorizar efetivamente ou de manter o foco. O descanso ativo, seja através de um hobby, exercício físico ou tempo na natureza, permite que o cérebro processe informações, consolide aprendizados e restaure os recursos cognitivos. É durante esses períodos de inatividade aparente que muitas das melhores ideias e soluções para problemas complexos emergem, trazendo uma clareza renovada. Além do autoconhecimento e da auto-organização, a busca por mentores e comunidades oferece uma perspectiva externa valiosa. O valor de lentes externas claras não pode ser subestimado.
Muitas vezes, o espectador está tão imerso em seus próprios desafios e na falta de clareza que não consegue ver a floresta por causa das árvores. Mentores, com sua experiência e sabedoria, podem oferecer insights, fazer as perguntas certas e guiar o espectador por caminhos que ele não consideraria sozinho. Da mesma forma, comunidades de pessoas com objetivos semelhantes proporcionam um espaço para compartilhar desafios, aprender com as experiências alheias e receber apoio, reforçando a ideia de que a jornada pela clareza não precisa ser solitária. Essa troca de ideias e perspectivas ajuda a refinar o propósito e as prioridades, expondo o espectador a novas formas de pensar e agir. Finalmente, a estratégia das pequenas vitórias diárias é um catalisador poderoso para construir momentum através de ações claras e focadas. Em vez de esperar por grandes projetos ou mudanças de vida para sentir-se produtivo, o espectador deve celebrar e reconhecer o progresso em pequenas escalas. Completar uma tarefa simples, dizer não a uma distração ou dedicar 15 minutos à reflexão são pequenas vitórias que, acumuladas, constroem confiança e reforçam o ciclo positivo da clareza. Cada ação clara e focada, por menor que seja, é um tijolo na construção de uma vida mais intencional. Essas pequenas conquistas validam o esforço e incentivam a continuidade, mostrando que o poder de sintonizar a clareza está ao alcance, um passo de cada vez. Ao integrar essas estratégias, o espectador não apenas combate a falta de clareza, mas a transforma em um catalisador para uma existência mais plena e significativa. Ainda há mais para descobrir sobre como manter essa clareza e viver uma vida verdadeiramente intencional. Com todas essas estratégias em mãos, o espectador está agora no precipício de uma transformação. Recapitulando o tema central que nos guiou até aqui, percebemos que a sensação avassaladora de que não há tempo suficiente não é uma falha intrínseca à sua rotina ou ao número de horas no dia. Pelo contrário, é um sintoma claro e inequívoco da falta de clareza. Não é que o tempo tenha desaparecido, mas sim que a visão do espectador sobre como utilizá-lo foi obscurecida pela névoa da sobrecarga de informações, pela sedução do mito da multitarefa e pela armadilha da ilusão da produtividade. A verdadeira escassez não é de minutos ou horas, mas de propósito, de direção e de foco. Ao abraçar a clareza, o espectador não apenas recupera o controle de sua agenda, mas redefine sua própria existência. O futuro com clareza é uma vida mais intencional, produtiva e, acima de tudo, satisfatória. É uma vida onde cada decisão é um passo deliberado em direção a objetivos significativos, onde a energia é canalizada para o que realmente importa e onde o espectador se sente verdadeiramente no comando de seu próprio destino. Não há mais a sensação de estar à deriva, reagindo constantemente às demandas externas. Em vez disso, há a serenidade de saber o que precisa ser feito, por que precisa ser feito e como fazê-lo de forma eficaz, sem o peso da culpa ou da indecisão. A clareza permite ao espectador desfrutar mais dos momentos de lazer, pois não há pendências nebulosas pairando sobre a mente. Permite uma concentração mais profunda no trabalho, resultando em maior qualidade e menor estresse. Permite relacionamentos mais ricos, pois a presença e a atenção são plenas. É a chave para desbloquear um potencial que a falta de clareza mantinha aprisionado. Agora, o desafio final é lançado diretamente ao espectador. Qual será a primeira área da sua vida onde você buscará mais clareza? Será em sua carreira, definindo metas mais nítidas e eliminando tarefas que não contribuem para seu avanço? Será em seus relacionamentos pessoais, comunicando suas necessidades e limites de forma mais transparente? Ou talvez em sua saúde, priorizando hábitos que realmente o revitalizam e desmistificando dietas e exercícios da moda que apenas adicionam mais ruído? A escolha é sua, e a responsabilidade também. Este é o momento de reconhecer que o controle está integralmente nas mãos do espectador. Não há uma fórmula mágica externa, nem um guru que possa lhe dar a clareza definitiva. Ela reside dentro de você, esperando ser descoberta e cultivada. O poder de sintonizar essa clareza não é um dom para poucos, mas uma capacidade inata de todos nós,
apenas esperando para ser direcionada. É uma jornada contínua, um processo de refinamento e autodescoberta, mas cada passo em direção à clareza é um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. A mensagem inspiradora final é um eco poderoso. Sintonize o poder que já existe em você, apenas esperando para ser direcionado. Este poder não é algo a ser adquirido, mas algo a ser revelado. É a sua capacidade de escolher, de priorizar, de focar, de dizer não ao que não serve e sim ao que nutre sua alma e seu propósito. Ao fazer isso, o espectador não estará apenas gerenciando melhor seu tempo, mas gerenciando melhor sua vida, construindo um legado de intencionalidade e realização. A clareza é a sua maior aliada nessa jornada. Use-a.